Rodrigues, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio dessa nossa nova temporada. E hoje nós temos ele que é poeta, escritor, professor. Pois ele é professor, ele é tudo isso. Parece até que é uma pessoa bem vivida, mas não, ele só tem 24 anos. Ele, André Miguel. Tudo bem, André? Tudo, e contigo. Também tá tudo bem, graças a Deus. Obrigado por perguntar. Muito obrigado por você ter vindo, primeiramente. Obrigado pelo convite. Agora vamos direto ao assunto. Nos conta um pouco, como é que a poesia entrou na tua vida? Eh, Bem, eu comecei a escrever muito cedo, mas tive aspirações do meu irmão mais velho, que também é escritor, né? Pese embora ele está um pouquinho na pausa, mas quando ele começou a me mostrar aquilo, eu queria aprender poesia. Epá, eu nunca mais parei porque senti que era a minha maneira de falar o que eu não podia falar e de ouvir as vozes de outras pessoas que eu não conseguia ouvir também. Quando você diz falar o que você não conseguia falar, o que é que isso significa? Sentimentos. Eu acho que é muito difícil nós, quando digo nós, estou a falar de homens, falamos de sentimentos e de sermos aceitos. Quando falamos de sentimentos, porque em condições normais, homens não falam de sentimentos. Homens são fortes. É, Então, somos ensinados eu, assim. graças a Deus, encontrei essa arte, encontrei esse dom que Jeová me deu. Então, eu uso isso para falar de sentimentos, mas nunca só dos meus. Boa, isso é bastante interessante, porque realmente, como você mencionou, nós fomos, de certa forma, nós fomos ensinados de que é aquela frase, né, que homem não chora, por exemplo, vai nessa mesma linha de que demonstrar sentimentos é uma coisa mais para as mulheres, essa coisa toda. E com que idade você consegue lembrar com que idade é que você começou? Aos meus 15 anos. Uau. Vamos assim, só para vocês entenderem, você vai recitar uma coisa agora já, logo de começo. Você vai recitar um pouco aqui para o pessoal já entender que você tem, tem propriedade no assunto. Fala, você consegue lembrar um dos poemas ou poesia que mais te marcou? E calma aí, eu tô a dizer poesia, mas você tem um outro termo. Você chama de outra coisa. Velas. Por que vela? Vamos começar por aí, calma. Velas porque se nós formos ver no contexto de vela muito rapidamente, tu compras a vela e acendes a vela. A Uhum. única pessoa que se beneficia da vela é quem compra a vela e acende. Nesse caso, os meus poemas são as velas. Então, quem se beneficia mais dos meus poemas do que eu mesmo são as As pessoas, outras pessoas. as outras pessoas. Então, elas são velas para mim porque elas iluminam a minha vida. Porque antes de eu fazer aquilo, eu tenho que sentir que faz sentido para mim. Hum. Porque eu sou a pessoa que mais vê e ouve os meus trabalhos todos os dias. Então aquilo são mesmo as minhas velas. Uau, faz sentido. Isso aí é importante, porque às vezes nós queremos primeiro entregar uma coisa para os outros sem antes ter efeito em nós. E às vezes nós estamos a entregar coisas que em nós mesmos não faz sentido algo parecido, mas você faz o contrário, o que é muito bom. Mas, enfim, acenda a tua vela aqui nesse momento, então. Mas tem que ser algo antigo ou pode ser algo A que agora? mais te marcou? A que mais me marcou. Eu acho que a que mais me marcou, uma das que mais me marcou foi a que eu recitei, a primeira que eu recitei para um público-alvo muito maior, que foi o Quem Me Dera Ser Onda. Existe um texto, Quem Me Dera Ser Onda, mas esse texto foi escrito pelo meu irmão e por mim. E eu já não consigo lembrar exatamente todas as estrofes, mas havia pelo menos uma que dizia o seguinte: Quem me dera ser onda para tocar o mar como os sentimentos tocam as areias. Quem me dera ser onda para tocar o vento como ele toca o que eu sinto aqui dentro. Quem me dera ser onda para trazer a minha mãe de volta. Porque hoje só a saudade o meu coração toca. Quem me dera ser onda. Rapaz, meu Deus, eu não, eu não consigo processar isso. É muita informação inteligente para o meu cérebro, mas tudo bem, tudo certo. Assim, eu vejo que isso exige muito do teu cérebro. Como é que você treina ou estuda para que as coisas possam fluir ainda mais? Eu leio bastante, Uhum. de tudo um pouco. Converso para exteriorizar aquilo que leio, senão vou ficar maluco. Mas em princípio é tudo parte da leitura, porque eu desde muito novo fui inculcado que ler mudaria a minha vida. Graças a Deus mudou. A minha irmã mais velha teve um papel fundamental nisso. Então, quando eu comecei a ler, a pesquisar, aquilo ajudou e fui, naturalmente. Boa. Então a leitura realmente ela é importante. Tem uma frase, eu não sei se é africana, mas tem uma frase que diz: quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa, né?
Eu penso que é de um escritor africano. O nome está a me fugir para não ter que errar, vou só dizer que é um escritor africano. Africano, Pronto. quiçá angolano. Uhum. E realmente nós podemos verdadeiramente sentir isso, que quando depois de você ler um livro, os teus olhos se abrem, a tua mente se abre e você começa a ter uma melhor percepção sobre as coisas, sobre o mundo, sobre tudo ao teu redor, no caso. E no início, né, quando você começou, o que era mais difícil para você? Falar em público. Falar em público, Uhum. falar em público, principalmente sobre sentimentos, porque as pessoas quando ouvem poesia sabem que pá, é alguém que vai recitar uma coisa, Uhum. estrofes, versos, rimas ou não rimas. Eu acho que foi falar em público, mas as reuniões, né, a congregação ajudou muito por causa das designações que eu já lidava com o público e depois por causa da área de formação que eu acabei tirando, que era lecionar, eu tinha que lidar com pessoas. Então, se eu consigo lidar com pessoas para explicar algo lógico, eu consigo lidar com as pessoas para falar de sentimentos. Uau! Em algum momento você já utilizou, com certeza, mas eu quero saber se em algum momento você já utilizou as poesias para expressar algo que você estava a sentir exatamente no momento. Por exemplo, eu estou triste agora, mas em vez de simplesmente falar eu estou triste, eu vou contar em forma de poesia, porque dessa forma também as pessoas não vão saber tanto que é realmente eu. Por exemplo, o que que eu fazia, né? Vou contar aqui. Tem aquela coisa, né? Teve momentos em que eu tava muito mal e eu ia desabafar no bloco de notas. Eu escrevo lá, tipo, tudo o que tava a acontecer, mas só que eu escrevia em forma de história, porque na minha cabeça tava assim: se alguém encontrar isso, eu não quero que a pessoa saiba que sou eu, então eu vou escrever em formato de história. E eu escrevia em formato de história. Eu colocava, tipo, um menino no dia tal, 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 Yeah. tal, e pronto. E você? Você já usou isso como. Já, essa é a boa parte do texto poético. O texto poético é diferente dos demais textos, o texto poético é subjetivo. O que Uhum. quer dizer que eu posso falar, o André chorava e eu estava a rir quando escrevi. É. Então já, eu tenho vídeos e poemas que estão nas minhas redes sociais que por acaso eu estou mesmo a falar de mim, estou a falar da minha dor, estou a falar da dor da minha família, no momento difícil que a gente enfrentou, mas na maior parte das vezes eu nunca falo eu uso sempre de uma forma subjetiva, eu posso estar a dizer, por exemplo, sinto saudades da minha mãe, eu vou dizer a saudade bateu à minha porta e eu lembrei de ti. Rapaz, eu nunca ia Mas estou a pensar falar de nisso. mim. Yeah. Eu nunca ia pensar Yeah. nisso. Uau, é realmente uma dinâmica assim. É literalmente uma dinâmica, porque você precisa fazer ali um jogo de palavras Yeah, que. yeah. Mas amém. E assim, além do teu irmão e acho que da tua irmã, não sei se você mencionou isso, Sim, sim. além dessas duas figuras, quem mais te incentivou a continuar? Acho que boa. A minha maior gasolina é a dor, para ser sincero. Excepto o meu irmão mais velho, né, que também escreve, a minha irmã que incentivou-me pela leitura. Alguns outros escritores. Eu, por acaso, lido e falo muito bem com a Nautina Constantino, uma excelente escritora angolana. Falo com a Britney, esqueci o sobrenome, mas ela é uma escritora moçambicana. Estou a falar de escritores que não têm tanto renome assim na nossa Uhum, praça, da minha faixa etária, com quem eu lido. E eu acho que em princípio são as pessoas, é o mundo. Eu acho uhum, que. Eu acho não, eu tenho a certeza que de alguma. Epá, eu tenho que falar o que tem que ser dito de uma forma com leveza, sem denegrir, sem ferir, sem invadir privacidades. Mas eu falo, né? Para algumas pessoas é medonho, para algumas pessoas é mesmice, mas para mim uhum, eu amo aquilo, como eu disse no início. Eu sou a pessoa que mais ouve os meus trabalhos, eu sou a pessoa que mais vê. Só para ter noção, sempre que eu ouço, eu aprendo. daquilo mesmo que saiu de Aprendo ti. alguma coisa nova e eu rio muito daquilo. Eu fico, uau, obrigado, Deus. É uma coisa brutal. Isso é interessante. Eu acredito que as pessoas que têm essa visão de tipo, é só mais uma coisinha, algo parecido, são pessoas que assim ainda não entenderam que existe arte. E nem todas as artes vão te agradar e tá tudo bem. O mínimo que nós podemos fazer é simplesmente respeitar. Não é porque necessariamente que você não gosta ou você não se identifique que aquilo não seja algo uau. É só você que não gosta e tá tudo bem. Porque arte é arte, ponto final. E isso é uma arte também. E teve algum momento em que você quis parar ou desistir? Teve. Por quê? Eu perdi, na altura eu havia perdido a minha mãe, não a minha mãe biológica, pois embora também já a perdi a irmã dela, né, que também é minha mãe. Naquele momento eu estava com muitos questionamentos, estava com muita raiva das circunstâncias, de mim, daquele tipo de coisas que você diz que devia ter feito mais, né? Então tive, mas eu não parei.
ainda bem, porque todo mundo tem uma forma de exteriorizar a dor, essa é a minha, e eu amo isso, e graças a isso eu não enlouqueci nesse mundo caótico. Uau. É porque poesia, né, no caso, é falar e terapia é falar também. Também, E agora, quando você junta o útil ao agradável, é igual os famosos, alguns cantores, não precisa necessariamente ser famoso, mas alguns cantores que quando sofrem alguma decepção e tudo mais, eles escrevem uma música e prontos. Então, normalmente são os que mais batem. yeah, geralmente é isso. É porque tem sentimento, as pessoas se É. identificam, ainda mais no nosso meio, homens no caso, que não são muito de expressar aquilo que sentem. Então, quando percebem alguma coisa que tá, calma aí, eu também sinto isso, eu me identifico com isso, então aquilo vai se propagar. Agora me diz uma coisa, qual é a tua maior alegria nesse processo todo? Ahm, não vou dizer receber elogios, mas quando eu percebo que o trabalho que eu faço de facto muda pensamentos e de alguma maneira influencia as pessoas posteriormente a mudarem a sua vida. Eu já Uhum. recebi isso de pessoas próximas, de pessoas distantes. Eu acho que não há sentimento mais genuíno, mais lindo que você sentir que de alguma maneira possível você moldou ou direcionou alguém para alguma coisa que realmente vale a pena. Agregar valor na vida das outras pessoas. Exato. Isso é muito bom e é relevante. Agora me diz uma coisa. O que é que você gostaria que as pessoas entendessem? Sobretudo, uma coisa assim no geral. A frase que você precisa completar basicamente é: eu gostaria que as pessoas entendessem que. O que é Eu, que você gostaria que as pessoas entendessem? eu gostaria que as pessoas entendessem que pessoas precisam de pessoas, mas não amem à toa, porque o tempo voa e como o tempo voa, às vezes a dor fica tão enraizada dentro do nosso coração que nós deixamos a felicidade fugir como sei lá, como algo rápido e breve. Então, amem da melhor maneira possível, mas não à toa. Quando eu digo à toa, eu estou a tentar dizer que devemos ser sensatos, embora sentimentos é algo que vem de dentro e é algo que a gente conscientemente não consegue controlar. Porém, amem de alguma maneira possível e aproveitem o tempo que têm. Eu prezo muito por isso, Uhum. quiçá porque já perdi pessoas muito importantes na minha vida, então o tempo que eu passo com a minha família, o tempo que eu passo com meus amigos é algo para mim mais valioso do que qualquer dinheiro do mundo, porque no final de tudo o que fica são memórias, então são memórias. Que tal lembrar bem do André? Amém. Que bom. E você não precisa sempre que você for falar, fazer a voz de Poeta. poeta. Mano, que isso? Pra quê? Deixa um up, deixa um up. Yeah, Mas yeah. tudo bem, tudo bem. A gente já tá a caminhar pro final, infelizmente, né? Mas olha, agora eu tava a pensar, você conhece escritores ou poetas também aqui em Portugal? Em Você Portugal. tem amizades que também são da mesma linha que tu? Ahn, olha, já trabalhei com alguém, porém é uma escritora anônima, então não posso falar o nome, né? Ela prefere ser mantida assim. Mas diretamente não, diretamente não. A maior parte que eu conheço, uns estão em Angola, outros estão nos Estados Unidos. Tipo, estão Estão espalhados, território, né? em termos de espaço geográfico, estamos distantes dos outros. Fogos, eu queria trazer mais alguém aqui, alguém que entenda, que seja Seria, da mesma seria. linhagem. Aí vamos entrar nos Não, não, assuntos mas mais. é uma questão de eu ver, quiçá tenha, quiçá tenha. Veja, por favor. Eu Faz verei. esse networking pra nós, por favor. Tranquilo. Perfeito. E agora sim, além da. Você falou, né, sobre a questão da tua dificuldade que era falar em público. O que que. Tem mais alguma dificuldade que você tinha e hoje você conseguiu ultrapassar, além do falar em público lá no início? Ahm, não vou dizer muito bem sobre o conteúdo ser aceito, mas eu particularmente não sinto ofendidas, mas eu particularmente não me importo tanto com o que as pessoas dizem sobre o meu trabalho. Como eu disse, aquilo primeiro é para mim, por mim e para mim. Uhum. Mas é mais sobre críticas não construtivas que, Por exemplo. por exemplo, falas da mesma coisa, ou só falas de dor. E eu disse isso uma vez num poema: como fazer uma poesia bonita se a dor no mundo parece infinita? Até eu não entendi essa frase. Mano, calma. É muita informação pra mim. Ah, Ah, é- a tristeza é mais comum do que a felicidade. Era mais ou menos isso que eu quis dizer. ah, Mas não tá. quer dizer que eu não faça poemas bonitos ou poemas felizes. O que eu estou a Uhum, tentar dizer é que como fazer uma poesia bonita uhum. se a dor no mundo parece infinita. Agora entendi. Era mais ou menos nesse critério. Eu acho que as pessoas que não sentem que faz sentido sentir aquilo que eu sinto são as primeiras a apedrejar e raramente fazem comentários construtivos.
Essa questão que você falou sobre comentários construtivos é muito daquilo, né? Por exemplo, a pessoa fala, você só fala sobre dor, mas também não dá uma sugestão do que você pode fazer. Ou se der uma sugestão que todo mundo já faz. Boa, é isso aí. É ter foco naquilo que você quer fazer e ponto final. André, muito obrigado por você ter vindo. O nosso tempo já Já acabou, acabou. mas ainda assim, nós queremos agradecer. Eu espero que você volte aqui. Misericórdia, Elson, calma aí. Eu espero que você volte aqui. A gente vai ter que gravar uma parte 2 com certeza. Boa, boa. E que Deus te abençoe. A ti também, obrigado pelo convite.